Olá, lindona! Esse é o podcast Legado Delas. Seja bem-vinda mais uma vez. Nesse podcast, nós entrevistamos empreendedoras que empreendem com propósito e fazem a diferença através do seu negócio. Antes da gente iniciar nosso bate-papo com duas convidadas extraordinárias aqui, eu quero te convidar a clicar aí, deixando o teu like. Clica aí no sininho para não perder nenhum episódio, porque nós vamos sim receber mais convidadas extraordinárias no nosso podcast. Joia? Se não se inscrever no canal, se inscreve também para não perder nadinha. E eu já vou falar aqui com as minhas convidadas. Juliana Delfino, que é mentora de mulheres e coach, mulher extraordinária. Gisele Goulart, que é mentora de empresárias e também especialista em marketing digital. Olha que maravilhosa. Seja bem-vinda, Juliana Delfino, tudo bem? Obrigada, Grazi. Tudo ótimo, melhor agora. Gisele Goulart, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Grazi. Super ansiosa para esse nosso bate-papo. Ah, com certeza vai ser extraordinário. Eu vou começar perguntando aqui pra Juliana, na verdade, pra Juliana se apresentar, né? Juliana, se apresenta aí pro público, pra mulherada que tá em casa, ansiosa pra escutar um pouquinho sobre a história de vocês. Obrigada, Grazi. Então, me chamo Juliana, né? Moro aqui em Criciúma, sou mãe de uma filha linda que tem 14 anos. Sou empresária também, mentora de mulheres, coach, e hoje lidero, né, uma empresa, uma multinacional de cosméticos com mais aí de 70 mulheres, né, onde eu atuo nessa empresa já faz mais de 10 anos. Então, comecei, né, esse negócio, né, no mundo do empreendedorismo, nessa vibe gostosa, né, de poder empreender, de poder trabalhar com sonhos, com metas, há 10 anos atrás. Numa fase da minha vida que eu estava totalmente assim, precisando realmente, né, de uma mudança. Então surgiu essa oportunidade, comecei, né, e aí estou aí, né, há 10 anos trabalhando com mulheres, liderando mulheres, né, e fazendo o que eu mais amo, que é poder enriquecer a vida das mulheres através do meu negócio também. Muito bom, posso te chamar de Ju, né? Pode. Ju, prepara aí algumas perguntas pra você responder daqui a pouco, hein? Prepara Opa. já o emocional, que eu vou mandar pergunta aqui bem pra ai. mulherada aprender mesmo aqui. Gisele, se apresenta aí pra nós, Gi. Então, vamos lá. Eu iniciei muito cedo, vou contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Para ti também, né, Grazi? E comecei muito cedo, com 18 anos eu fui para fora do Brasil. Então, tive uma experiência internacional. Na verdade, eu fui para estudar, para buscar novas oportunidades, mas, no fim, acabei casando, tive uma filha lá. E voltei depois de 10 anos, sem dinheiro, sem expectativa nenhuma, e tive que recomeçar minha vida aqui do zero. Aí foi aonde eu também decidi empreender. Eu estava cansada, literalmente, de trabalhar, de ser funcionária, de ser, sabe, pessoas em cima de mim, fiscalizando, sem liberdade nenhuma. E aí foi aonde eu decidi empreender, que a minha filha tinha 2 aninhos de idade na época, mãe solo. E foi a melhor decisão da minha vida, foi a virada de chave da minha vida. Foi a primeira virada de chave, que eu tive várias viradas de chave. Comecei a empreender de porta em porta, eu sempre falo, né, de boca em boca, eram as pessoas que passavam a indicar, porque na época não tinha internet, quer dizer, tinha internet, né, mas a gente não usava Não era tão forte, a internet, né, de forma estratégica. E foi então que eu também desenvolvi a minha carreira executiva, liderando mulheres, passei a crescer, trabalhei fora. E agora, 2 anos, há pouco menos de 2 anos, passei também a me posicionar no digital para ensinar mulheres a como escalar suas vendas através de um posicionamento de alto impacto no digital. Então, levei o meu negócio todo para o digital e hoje eu sou mentora de mulheres que querem aí também desenvolver e trabalhar com marketing digital. Então, foi um pulo muito grande. Muito bom. E vale a pena, né? Tem desafio, mas vale a pena, né, Gi? Tem desafio. Eu gosto de contar essa parte, né? Essa parte dolorosa primeiro, porque quem olha pra Gi, olha lá o meu posicionamento, olha no Instagram, eles pensam assim, nossa, essa mulher nasceu pronta, né? E não sabe tudo que eu passei. Então, eu acho que a gente não seria quem a gente é hoje se não tivesse passado por tudo aquilo que a gente passou. Então, comigo é assim e com qualquer mulher também é assim. E a gente tem que ser resiliente ao ponto de olhar para as adversidades e transformar em oportunidade. Foi o que eu fiz.
na época passando necessidade, sem dinheiro, morando de favor na casa do meu pai. O que eu fiz? Eu disse, não, eu vou empreender, eu vou para a rua, eu vou vender e eu vou fazer esse negócio o melhor negócio da minha vida. E foi o que aconteceu. Uau, que inspiradora essa mulher, meu Deus do céu. Agora, já que a Ju não falou essa parte, eu vou perguntar, porque eu ia perguntar pra ti, mas tu já falou. Como que foi você decidiu empreender e o que te inspirou, né? Pelo jeito foi a decisão de não querer mais estar lá. Né? E necessidade, né? Eu precisava mudar de vida e ganhar muito dinheiro. Quer dizer, muito não. Na época eu pensava, né? Se eu tivesse ali uma renda... Muito que era na tua mentalidade naquele tempo. Que pudesse pagar ali a escola particular da minha filha, o plano de saúde, já estava muito bom. Mas a gente evolui no processo, graças a Deus. Então, hoje, para mim, assim, a vida que eu tenho hoje foi a vida que eu sempre sonhei e é a vida que eu não tive. Né? Nossa, você construiu, né? Exatamente. Através de decisões. Quando eu era criança e sonhava com tudo isso. E, literalmente, eu sonhava com tudo isso quando eu era criança, né? Eu me imaginava, assim, sendo uma mulher bem-sucedida, andando bonita, cheirosa, maquiada. E foi, então... E é aquilo, né? Quando a gente sonha, mentaliza e foca no nosso sonho, o sonho se realiza. Muito bom. E você, Juliana? O que fez com que você tomasse a decisão de empreender? O que te impulsionou? O que te inspirou a começar? Porque começar... é um desafio, né? É um desafio começar, é um desafio continuar, é um desafio tudo. Mas o que te inspirou a enfrentar esses desafios do empreendedorismo? Então, Grazi, eu sou contadora de formação, né? Então, na época, eu já estava atuando na minha área, mas financeiramente eu não estava satisfeita. E, na época, eu passei por um processo na minha vida pessoal muito difícil. Então, eu era mãe solteira, a minha filha na época tinha 4 anos, e eu comecei a ver que a minha realidade daquele momento não era o que eu queria para o futuro da minha filha. Então, eu estava realmente assim, cansada de uma vida escassa, cansada de, às vezes, a minha filha precisar de algo e eu não ter, né, como dar. E isso era algo assim que eu tinha no meu coração, né, de poder proporcionar para ela um futuro melhor. E eu comecei a orar, e eu falei, Deus, eu sei que os teus planos são melhores do que os meus, eu sei que tu tens oportunidades maravilhosas para mim, então eu preciso de uma oportunidade. E na mesma semana surgiu a oportunidade de eu me tornar uma consultora Mary Kay. E na época, assim, eu fiquei com muito medo, muito insegura e não quis. Porque a gente, aqui no Brasil, a gente tem na nossa mente uma tradição, uma cultura de que o garantido é tu trabalhar fichada, né? Mas que garantia é essa, né? Mas a gente acaba incutindo na nossa mente que é mais garantido tu trabalhar no mercado corporativo, é mais garantido tu ser fichado do que tu dar o primeiro passo e empreender. Mas eu sempre fui muito ousada e muito corajosa. E quando eu comecei a trabalhar, no início eu comecei a conciliar, né, o meu trabalho, né, como nova empreendedora, digamos assim, com o meu trabalho no mercado corporativo, mas eu comecei a perceber os ganhos que eu estava tendo. Eu resolvi abandonar a carreira contábil para me dedicar 100% ao empreendedorismo, né, ao meu negócio no momento. E o que me fez tomar essa decisão de empreender foi dar um futuro melhor para minha filha. Foi poder ser um motivo assim, de orgulho para ela hoje. Foi poder realmente eu ir numa loja e poder comprar o que eu quero, sem ter que olhar na etiqueta da roupa, se eu posso ou não pagar. Foi poder... pensar que eu poderia, sim, ir no mercado, que era uma coisa simples, mas que às vezes eu não tinha condições de comprar tudo que eu gostaria para ela. E quem é mãe sabe que tudo que o nosso filho quer, tudo que a gente sabe que o nosso filho precisa, a gente quer dar. E quer dar sempre o melhor. Então, isso me impulsionou a querer dar o melhor para ela, sabe? A querer ser uma mãe exemplar para ela e pensar sempre no futuro dela. Então, como a Gi comentou, né, nós sabemos que o mundo dos negócios não é fácil. Né? Nós passamos por várias circunstâncias, assim como eu também passei nesses 10 anos de empresa. Mas eu falo que empreender é difícil, mas ser pobre também é difícil. Então, a gente precisa escolher qual difícil a gente quer ter na nossa vida. Né? Então, eu estava numa vida muito medíocre mesmo, sabe? Me contentando com as coisas que aconteciam no meu dia a dia e me contentando com, mas hoje eu não tenho dinheiro, esse mês eu não tenho condições de fazer alguma coisa. E aí, quando eu resolvi que eu queria sair daquela minha realidade, que aquela minha realidade não me definia, as coisas começaram a acontecer. Porque minha mente começou a expandir, eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a buscar capacitação, eu comecei a me aperfeiçoar naquilo que eu estava trabalhando. E hoje faz 10 anos que eu trabalho
trabalho, né, com cosméticos, que eu trabalho liderando mulheres. E para mim é maravilhoso saber que a minha história inspirou outras mulheres também que estão hoje na mesma situação. Talvez sem recursos, talvez com um filho pequeno em casa, mas buscando uma vida melhor, buscando um futuro melhor. Que assim como a Gi comentou, né, de proporcionar uma escola particular para a filha, um bom plano de saúde, eu acho que isso é o mínimo que toda mãe quer. Né? Trazer um conforto, trazer uma estabilidade para os nossos filhos, né? Então, hoje, graças a Deus, assim, eu tive coragem, né, para empreender. Amo o que eu faço. E a minha história começou assim. Engraçado que a história de vocês é até meio parecida, né? Parecida, Tem né? uma motivação que é semelhante, que é a filha, É o né? motivo e Ação. ação, né? As duas palavrinhas que a gente precisa ali, as duas ações que a gente precisa literalmente ter para dar aquele pulo do gato, né? Pra dar E aquele é engraçado, Gi, porque tanto eu como tu, nós também fomos mães solteiras, né? Exatamente. E como mãe solteira, né, as dificuldades são ainda maiores, tanto na educação, quanto na criação, quanto nos recursos financeiros, né? Então, é muito diferente de tu ter, às vezes, uma estrutura dentro de casa, né? E tu ter que fazer tudo sozinha. Porque eu me lembro muito, na época que a Lara tinha 4 anos, que foi quando eu comecei, né? E eu chegava em casa e era só eu e ela para fazer tudo. Exatamente. Né? Então, acho que isso vai te despertando mais coragem, né? Hoje, graças a Deus, eu sou casada, eu e o pai dela, a gente voltou, a gente tem uma vida hoje maravilhosa, abençoada, uma família realmente construída, né? Mas eu fico olhando tudo que eu precisei passar anos atrás para que eu pudesse ter, né, um casamento, uma família, né? Então, tudo vale a pena. Tudo isso moldou a Juliana de hoje, Com né? certeza. Os desafios nos moldam, né? É. E aí, o que vocês nos mostraram aqui, presta atenção, eu fico só analisando histórias para ver como aprender. Então, uma idealização, um sonho, um planejamento, um destino. E sair da zona de conforto. Sim. Muitas pessoas têm essa idealização. Muitas pessoas igual a Gi, eu, igual a Gi, quando era criança, também tinha todo esse sonho, ser uma mulher bem-sucedida. Nossa! Mas a gente saiu da zona de conforto. A gente foi e fez acontecer. Poucas pessoas querem, de fato, fazer acontecer. Né? Porque sair da zona de conforto realmente é desafiador. Né? E o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele não quer que a gente saia da zona de conforto. Sempre que a gente pensa em algo, fazer algo diferente, ele vai dizer, não vai não, pra quê? Tá bom assim, né? Não faz não. E se a gente der ouvidos, a gente faz o quê? A gente fica paralisada, assim como muitas mulheres estão sonhando, mas realizando muito pouco por conta de não entrar em ação. E acredito que isso foi uma das coisas que trouxeram vocês até aqui. E a busca de conhecimento, né, Grazi? Isso. Então, porque eu vejo meus pais, eles eram empreendedores também, mas naquela época, assim, há alguns anos atrás, eu não via essa sede que o empreendedor tem pelo conhecimento, sabe? Buscar cursos, especializações, livros. Hoje eu pergunto para as minhas mentoradas, né? Quantos livros você já leu? Quantos cursos você já fez? Ah, eu fiz alguns. Não, mas eu quero saber, de fato, se você busca conhecimento para o seu negócio. Porque os meus pais, eu tiro pelo exemplo que eu tenho em casa. Os meus dois pais, os meus pais, no caso, eles sofreram muito por falta de conhecimento, sabe? Por falta de conhecimento, por não saber ali trabalhar todo o controle da empresa, gestão, e claro, né? E aí acabou. Então, assim, o que acontece? A gente tem que trabalhar por propósito, sim, com certeza. Eu sempre falo que propósito vende muito mais que produto, mas a gente tem que buscar conhecimento e estar preparada para entrar no empreendedorismo. Porque não adianta que, como a Ju falou, não é fácil, mas a gente precisa escolher, né, aquilo que a gente quer de verdade para nós. Então, são essas decisões. E buscar conhecimento foi algo que eu sempre, assim, eu nunca parei de estudar. E nunca dá para parar, né? Nunca parei de buscar conhecimento, de fazer esse network. Então, isso me transformou na mulher que eu sou hoje, né? Numa mulher de conteúdo, digamos assim, que entende de verdade do negócio. Muito bom. Mas eu não era assim. Mas foi mudando. Eu quero deixar bem claro que eu era mais tímida, eu era que menos gostava de aparecer, não gostava de falar em público, mas eu fui desenvolvendo. Então, tudo também é treinável. Com certeza. Tem muitas mulheres que olham, mas eu não sou como ela, nunca vou ser. Não, você pode ser sim.
Claro, dentro da sua essência, dentro da sua personalidade. Mas Sim. você pode ser, sim, tudo é treinável. Todo ser humano é capaz de se desenvolver, né? Eu sempre dou de exemplo um bebê, né? Quando um bebê nasce, ele não nasce sabendo fazer tudo. Ele nasce e ele começa depois a engatinhar, andar, então ele vai vivendo esse processo, né? Ele vai se desenvolvendo. E nós precisamos, né, se desenvolver também. E cada fase da nossa vida exige, né, uma evolução maior também. É a mesma coisa quando a gente faz uma faculdade. Tu faz uma faculdade, tu está se desenvolvendo, tu está se capacitando, tu está buscando, né? E muitas pessoas, depois que terminou uma faculdade, param de estudar. Não, mas eu já estou formado, agora eu não preciso mais. E aí é que a gente precisa estudar mais ainda, né? Então, essa questão de leitura é algo assim que sempre me ajudou muito, sabe? E em estar buscando sempre, estar lendo o tempo todo, buscando mentoria, buscando cursos, né? Buscando evoluir, né? Porque se a gente se paralisar com o medo e com a comparação, de me comparar com a pessoa que está do meu lado, mas ela está muito mais avançada do que eu, ela se comporta de uma forma muito mais diferente do que eu, ela é mais poderosa, né? Mulher, às vezes, acaba se comparando muito, né? Muito. A gente vai se depreciando. Então, eu sempre penso, o que ela está fazendo que eu poderia também fazer para agregar mais valor no meu negócio, né? Para me posicionar melhor, né? E acho que isso faz muita diferença. Muito bom. Assim. No desenvolvimento humano não existe estagnação. Sim. Ou você cresce ou você definha. É. Mesmo que você já aprendeu algo, né? Por um período aprendi. Basta, não basta. A gente tem que estar sempre buscando, até porque as coisas vão se atualizando, né? A gente precisa se atualizar Mas também. existe ali a evolução positiva, aquela que você vai melhorando como ser humano, buscando autoconhecimento, mas existe a evolução também que vai Você vai definhando. Aham. e estagnando, né? Ficando ali e na zona de conforto, literalmente. E o buscar conhecimento faz parte da ação. Porque é uma coisa que eu sempre falo. Se eu quero chegar lá, naquele destino, e eu sei que eu posso. Primeiro a gente tem que acreditar que pode, né? Tem que ter uma mentalidade forte para acreditar quem tu é, a tua essência, a tua identidade e que você tem potencial para isso. Mas depois a pergunta é como? Como que eu vou chegar até lá? Qual livro que eu tenho que ler? Quais são as pessoas que eu vou me relacionar? Quem vai me ajudar? Quais são os comportamentos que eu tenho que ter, que eu tenho que mudar para que eu possa chegar lá? Então, esse como, essa pergunta, me leva à ação. Só que muitas pessoas olham pro destino, olham às vezes pro problema ou para onde quer chegar. Não, não. Isso é pra Gi. Isso é pra Ju. Aí porque elas são maravilhosas e são mesmo. Mas pode ser pra mim também, por que não? Sim. Né? Agora a pergunta é, se eu ficar só olhando e falando, mas pode ser pra mim, porque eu posso, eu consegui, eu não perguntar como? Qual é o conhecimento que eu tenho que ter? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Qual é o livro que eu não li que elas leram? Porque se vocês têm o conhecimento que vocês têm hoje, é porque teve algo que contribuiu para isso. E foi a ação de vocês que levou a vocês chegarem até onde chegaram. Então, assim, não dá pra gente ficar... foi falado muito de comparação, né? Quando a gente se compara, a gente volta o olhar pro outro. E quando estamos com o olhar no outro, esquecemos de olhar para nós. E aí a gente não olha, não pontua os nossos medos, a gente não olha as nossas fraquezas, a gente não olha o que precisa melhorar e não olha pro nosso potencial. Sim. E quando eu não sei o tamanho do meu potencial, eu não vou fazer o quê? Eu não vou potencializá-lo, eu não vou realmente viver todo o potencial que eu tenho. Eu vou deixando ele de lado porque eu estou muito ocupada olhando para a vizinha, para os outros, para aquela coleguinha do Instagram que tem muitos seguidores, Que não quer dizer nada. que não quer dizer nada, né? Que não quer dizer muita coisa, não. Ó, falando em Instagram, em marketing, a Gia, que é especialista em marketing digital, quero fazer uma pergunta direcionada para você. Eu sei que muitas pessoas hoje buscam, né? E realmente o digital hoje é uma ferramenta essencial para o negócio crescer. Hoje não existe a opção. Teu Não negócio, existe. ele precisa estar no digital, né? E já é uma necessidade. Uma vez era tendência, né? Vamos criar um Instagram que é tendência. Não. Hoje é uma necessidade. Você não tá É a vitrine do teu no negócio. digital. Hoje ninguém pede cartão de visita, né? É o teu arroba. É. Então, é essencial. Mas a pergunta é, a gente já sabe que é essencial, a gente sabe que é importante, mas como se posicionar? Qual que é a melhor estratégia de marketing para me posicionar e atrair clientes para o meu negócio? Bom, vamos lá. Isso vai depender muito do objetivo também da empreendedora, né, Grazi? Então, assim, ó, quando eu tomei a decisão de ir para o digital, eu tinha um propósito aliado com o meu objetivo. O propósito é que, através do digital, eu consiga impactar o maior número possível de mulheres. Alcançar pessoas pelo mundo. Então, tirar essa mentalidade de que você vai vender para a vizinha,
para as pessoas da sua cidade. Hoje, quando uma pessoa da minha cidade conversa comigo no direct, eu fico até surpresa, assim, porque as pessoas são muito de fora, são do mundo todo. Então, a primeira coisa é o teu propósito alinhado com o teu objetivo, aonde que você quer chegar. Se você quer realmente levar a tua empresa para poder escalar os seus ganhos e poder alcançar mais clientes, claro que você vai usar aí eu digo, a melhor plataforma de se posicionar, que é o Instagram. Mas existem entre elas várias, né? Inclusive outras que vêm crescendo há muito tempo, que eu venho aplicando na minha estratégia de marketing também, que é o Pinterest. Então, já deixou de ser uma plataforma de busca de inspiração. Então, as pessoas estão vendendo lá dentro. O YouTube também, muita gente se posicionando ali, fazendo tráfego, anúncios. Então, isso vai de acordo com o teu objetivo. Mas, claro, você vai trazer aí a sua marca pessoal, né, através do seu posicionamento, a sua identidade. Você comunica aquilo que você quer, a sua mensagem, e aí você atrai a pessoa, a sua persona, né, para o seu negócio. E escala. E aí vem a escala, com certeza. Precisa de muito foco, precisa de muita constância. Tem muita gente que entra no digital, ela faz uma semana, faz 2, faz 3. Mas eu investi. Porque, sim, existem estratégias que você precisa investir. Pode trabalhar de forma orgânica, mas a maioria das empresas, elas investem e pode começar investindo pouco, depois ir escalando. Mas, às vezes, não está feliz com o resultado, acaba desistindo pelo caminho. E não é bem assim. É toda uma construção. Né? É toda uma construção mesmo. E posicionamento não tem a ver com que só colocar o rostinho nos stories, aparecer, gravar lives e tudo mais. Não, posicionamento é toda uma estrutura de marca que vai comunicar o seu propósito e vai vender o seu produto. Muito bom. Muito bom. Ó, então, assim, quer aprender mais sobre estratégia digital? Fala com a Gi, que ela é especialista nisso. Agora, o que eu entendi é que, independente de qual plataforma você vai escolher, né, se posicionar, você tem que entender qual que é a tua essência e se posicionar com propósito. Vocês perceberam que a gente falou muito de propósito aqui? E isso é essencial para qualquer negócio, né? Porque as pessoas, elas vão se conectar com você, com a sua história, com o teu propósito e depois com o teu produto, depois com o teu serviço. Exatamente, é o que eu falo, propósito vende mais do que produto. Então, não importa o produto que você vende, eu falo para as minhas alunas mentoradas. Você entra aqui pensando que vai vender, que é o objetivo dela é maior, é vender o produto dela. E no caminho ela entende que ela precisa trabalhar com um propósito. Exato. Ela entende. Isso é muito o que a gente fala aqui, né? Hoje o Grupo Legado, ele tem esse objetivo de potencializar mulheres para deixar o seu legado e realmente fazer a diferença através do seu negócio, né? Através de um propósito. Quando a gente fala de propósito, não necessariamente é o propósito de vida, né? Tem pessoas que confundem isso. E claro que você encontrar seu propósito de vida é essencial, é extremamente importante. Mas é o propósito no sentido de o porquê você faz o que você faz. É o significado que você traz para a transformação que você gera. E quando a gente fica perdida nisso, sem identificar, o que acontece? mas eu ainda não encontrei meu propósito, então eu não vou fazer a diferença. Não, faz a diferença com o que você tem hoje. Se você faz unha, faz a diferença fazendo unha, fazendo cabelo, vendendo produtos. Mas traga um significado. E o significado tem que ser intencional também. Sim. E eu acho assim, né, Grazi? Quando tu trabalha com um propósito, os desafios vão chegar, mas os teus olhos, né, estarão ligados nisso. Né? Mas por que eu faço o que eu faço? Quando tu recebe um desafio, quando acontece algo, né, às vezes não positivo no teu negócio, isso te traz ainda mais clareza, né, para te continuar lutando pelo teu objetivo, porque tu sabe qual é o propósito. Então, quando tu tens o propósito de ajudar as pessoas, tu sabe que vai vir muitas dificuldades, mas tu estás com o teu propósito ligado nisso. Não, eu vou continuar, porque eu tenho um propósito nisso. A minha missão é poder ajudar as pessoas que estão ao meu redor a alcançar uma independência financeira, né? Cada uma tem uma missão de vida. Eu acho que o propósito é uma âncora. Isso. Para que tu não desista do teu negócio. O propósito, ele vai direcionar as tuas escolhas. Sim. Né? Porque, assim, escolha a gente faz o tempo todo. Você tá escolhendo o tempo todo. Só que, como fazer a melhor escolha? Como ter uma escolha assertiva? Quando você tem uma decisão, né? Que decisão significa romper.
Tu precisa romper algo e decidir fazer aquilo. Então, por exemplo, no negócio, eu decidi empreender com propósito. Eu decidi que o meu negócio vai servir para fazer a diferença na vida das pessoas. Aí as minhas escolhas, elas têm que ser congruentes com isso. E aí eu vou sempre me fazer a pergunta, isso aqui está me levando para mais próximo do meu propósito? Está congruente com aquilo que eu decidi para mim, que eu decidi para minha empresa, que eu decidi para os meus clientes? Então, essas perguntas, fazer pergunta é essencial, né? É onde a gente destrava literalmente, né? A mentalidade e encontra as respostas certas, né? Exato. Agora a gente vai falar de algo mais pontual aqui, relacionado ao equilíbrio. Por quê? A gente fala, nós somos mulheres, somos empresárias, nós somos tudo um pouco, né? Mulher tem isso, é um monte de fio emaranhado na cabeça, dando tchutchu de vez em quando. Você é empresária, somos mãe, dona de casa, esposas. Exato. Aí vai, né? E tem dia que a gente tá feliz, tem dia que a gente surta, mas buscar entender que é importante a gente equilibrar todas as áreas da vida. É algo fácil? Não é. Nada é fácil. Nada que é bom é fácil. Se o negócio tá muito bom, tá muito fácil, né? Desconfia. Cuidado, porque nada que é bom é fácil. Mas é muito... Gente, esqueci a palavra. Satisfatório. É muito satisfatório saber que você está fazendo algo que você de fato nasceu para viver. E uma das coisas que a gente nasceu, um dos nossos propósitos que tá claro para todo mundo é transbordar, é fazer diferença, é gerar valor. Tu começa fazendo isso com filho, com o marido, com as pessoas da sua casa. Então, assim, não é só no negócio, né? Mas a pergunta é, né? Como isso na prática, no dia a dia? Quando a gente tem que acordar às 6 da manhã, fazer tudo, o filho tá gritando, tem que arrumar, tem que escovar o dente, às vezes esqueceu, volta a escovar o dente, pega a mochila, vai pra escola, esquece a mochila. Meu filho faz isso de vez em quando. Tem que voltar com o carro, pegar e amarra cadastro. Meu Deus do céu. É uma loucura, né? Muita coisa. Como fazer isso, Ju? Fala pra nós. Então, Grazi, eu já passei por algumas fases de desequilíbrio na minha vida, né? Por falta de sabedoria. E priorizei algumas coisas que naquele momento talvez, né, eu poderia ter um equilíbrio maior. E como a gente conversou, nós não somos apenas profissionais, nós somos mães, né? Uma mulher, ela tem várias tarefas dentro de si, então não tem como a gente querer dividir se é só isso, né? A gente acaba tendo todas as outras partes que fazem parte da nossa vida. E eu acredito que é como se fosse um tripé, esse equilíbrio, sabe, Grazi? Uma coisa depende da outra, para ter equilíbrio e para ter estrutura. Então, se tu não cuida da tua saúde, né, da tua alimentação, de uma atividade física, logo pode acontecer de tu estar, às vezes, com uma vitamina baixa, de tu, às vezes, estar meio desmotivada, meio desanimada, por falta de atividade, né? Por falta de uma boa alimentação, por falta de uma boa rotina, né? Da mesma forma, a tua vida emocional. Se tu não estar bem contigo mesmo, né? Se tu não estar bem com as tuas emoções, com a tua mente, como que tu vai conseguir estar bem com as pessoas que estão ao teu redor, né? Com o marido, com o filho, com amigos, né? E eu sempre falo que a mulher, ela é o termostato da casa. Por que ela é o termostato da casa? Porque ela consegue manter o ambiente equilibrado, com harmonia ou em desarmonia. Né? Então, quando às vezes tu acorda nesse dia que o filho esqueceu a mochila, que tu tá estressada, que às vezes tá atrasada por algum compromisso, e tu deixa isso entrar no teu coração e deixa com que isso, né, gere realmente uma confusão na tua mente, isso automaticamente vai fazer com que teu dia todo seja um dia estressante. Teu marido vai estar estressado, teu filho vai para a escola já estressado, né? Então, eu acredito assim que nós precisamos ponderar todas essas áreas da nossa vida, entender que vai ter dias sim que as coisas não vão sair como a gente gostaria que saísse, que vai ter dias que tu vai precisar reorganizar a tua agenda e tá tudo bem fazer isso. Nós não somos mulheres maravilhas, né, que somos sempre 100% produtivas, e o mais gostoso é tu saber aonde tu vai equilibrar mais a tua prioridade. Então, eu acredito que toda mulher prioriza sempre a família, né? Então, a família e depois os teus negócios, né? Então, entender que o momento que tu está em casa de verdade. É tu poder sentar no tapete e brincar com os teus filhos, né? Sentar com o telefone na mão, é tu poder ter uma janta, né? Talvez com o teu marido, é tu poder sair, ter um momento de qualidade com a tua família e ter leveza. E uma coisa que eu faço muito na minha vida hoje é delegar funções. Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda, né, com as tarefas da casa, né? Meu marido é muito parceiro para me ajudar também a poder
me ajudar com essas coisas de filho, né? Leva para um lado, leva para o outro. Então, quando tu tem clareza naquilo que tu quer, tu consegue, né, nas outras áreas também, delegar funções para que as coisas fiquem mais leves, para te poder conduzir o teu negócio também. E eu acredito que é tu cuidar de todas as áreas da tua vida, sabe, Grazi? A gente não precisa ser 100% em tudo. Mas a constância vai te trazer um resultado que tu vai se sentir realmente satisfatório em estar fazendo o que tu está fazendo. No sentido do quê? De cuidar da tua saúde. Ah, mas eu preciso ser a musa fitness. Não, mas cuida da tua saúde, né? Tem uma atividade constante, né? De exercício físico, uma boa alimentação em casa. Não quer dizer que tu não vai poder comer uma pizza, mas come, né? Sabendo que Come de brócolis, pelo menos. Come assim, aquele 80-20 que a gente fala, né? E da alimentação, a tua vida espiritual, né? Eu acredito, né, que o teu relacionamento com Deus, ele muda tudo. Então, quando tu começa a se relacionar com Deus de uma forma assim, que é tu e Deus, o teu dia ele muda, né? As coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir na tua vida, porque não tem como tu colocar Deus em primeiro lugar e a tua vida continuar toda errada, toda bagunçada, porque quando Deus entra, ele vai alinhando tudo. Ele vai alinhando os teus princípios também. E a vida profissional, ela faz parte de tudo isso, né? Uma coisa é ligada à outra, né, Grazi? Então, o equilíbrio é tu poder dar o teu melhor em cada área da tua vida, né? De acordo com cada prioridade naquele momento. Vai ter momentos da tua vida que tu vai colocar um hiperfoco maior no teu trabalho, outros talvez maior no teu casamento, na tua vida espiritual. E a gente precisa entender, né, quais são as fases da nossa vida que a gente realmente está vivendo. Vai ter momentos, como eu já tive, que a minha fase, naquele momento, era a minha vida espiritual, né? Então, eu colocava mais foco naquilo ali, colocava mais o meu coração em cima daquilo ali, assim como teve momentos que meu foco era totalmente em relação ao trabalho, em conquistas, né? Em crescimento, em evolução, e meu foco estava ali também, mas não quer dizer que enquanto meu foco está ali, eu vou deixar as outras coisas de lado. Entender a nossa fase, né? Porque a gente passa por fases. Tem fases que a gente vai ter que focar mais em uma coisa, Exato. mas não significa que você vai simplesmente negligenciar a outra. Você vai, talvez, focar, entrar em hiperfoco naquela área. E é o que eu falo muito assim, né, Grazi? Às vezes tu coloca um hiperfoco na tua vida profissional, mas tu abandona o teu casamento, tu abandona a tua casa, tu abandona a tua vida com Deus. O que adianta, às vezes, tu chegar num sonho, realizar um sonho, né, ter um objetivo claro, mas chegar lá para comemorar e teu marido não está do teu lado, a tua filha não está do teu lado, né? Às vezes, nesse processo, às vezes, tu perder a tua filha para as drogas. Hoje a gente sabe que o mundo está muito complicado, né? Eu tenho uma filha adolescente, eu sei que eu não posso deixar isso, né? Eu não posso negligenciar essa fase da vida dela também. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Eu consigo ser uma boa profissional, sim, e ser uma boa mãe, e ser uma boa esposa, e ser uma boa dona de casa. Exato. Só que eu preciso entender a minha missão. E a minha missão dentro de casa é ser uma boa esposa e ser uma boa mãe. Então, quando eu estou em casa, eu estou tentando viver aquele processo, que nem sempre é fácil, né? Exato. E quando eu estou no meu trabalho, eu estou vivendo aquele processo do meu trabalho de corpo e alma, né? Assim como na igreja, assim como na academia, né? Então, é tu viver aquele processo entendendo que naquilo que tu está fazendo, tá dando realmente o teu melhor. Exato. Hoje, né, tem muitas pessoas que tá aquele pensamento acelerado. Tá fazendo academia, mas tá pensando no trabalho, tá no trabalho pensando no filho. E aí não vive nenhum momento. Uma das coisas que eu vejo muito, onde elas se perdem, é na questão do planejamento. Porque quando você é empreendedora, você é multifunções também, né? Sim. Então, a gente tem que fazer várias coisas no nosso negócio, principalmente. E aí elas acabam atropelando, querendo fazer de tudo, ou às vezes trabalhando muitas horas ali e né, deixando coisas, prioridades para depois. Então, é interessante seguir um planejamento, sabe? Uma linha assim, um planejamento semanal mesmo. Sabe aquele simples de anotar ali num planner, Sim. num caderninho? Começa mesmo? pelo básico. Começa Tem gente pelo que começa básico. assim, Básico né? dá certo. Tipo assim, agora eu vou fazer uma planilha, vou ser a rainha das planilhas. Não. Se já tá o básico bem feito, tudo bem, você quer evoluir, beleza. Exatamente. Mas começa pelo básico, tem gente que nem o básico, nem agenda tem. Coloca na agenda até aquele momento que ela precisa estar com o filho. Sim. Que ela Senão tu não Senão vai. não faz, senão não faz. Então, eu coloco na minha agenda, sexta-feira, tarde, sei lá, quinta-feira, tarde, shopping com a minha filha, almoço com a minha filha. Então, eu coloco ali literalmente na minha agenda, porque ali eu não posso trocar, não posso atropelar as coisas. E tem algumas dicas simples, né, que a gente consegue adaptar na nossa rotina. Eu fiz isso, para mim, deu muito certo, né? Porque eu priorizo muito ter um momento em casa, marido e filha, um momento realmente de verdade, né? Não estar presente, mas estar ali, né? E uma das coisas que eu adotei para mim foi que quando eu acordo eu não pego o celular,
né? Então, primeiro tomo café da manhã com meu marido, minha filha vai para a escola, faço meu momento com Deus depois que eu pego o telefone. Então, geralmente, eu pego o telefone na mão de manhã depois das 8h30 da manhã, 9 horas da manhã. Para mim, para mim é uma regra não acordar e ver já o telefone, né? Tem que deixar longe, né? Não, tu sabe que eu não deixo longe? Porque para mim já é uma política Já acostumou. tranquila. Tanto é que a minha família sabe, se acontecer alguma coisa de falar comigo, me liga, porque eu não vou ver o WhatsApp, Instagram antes desse horário. Geralmente, primeiro eu faço tudo que eu preciso, né? Então, eu gosto de acordar cedo, ter esse café da manhã com meu marido, minha filha vai para a escola e depois meu dia começa. E outra coisa é a noite também, né? Então, eu não fico no telefone o tempo todo à noite. Porque a noite é o momento que o filho está em casa, o marido está em casa, é o momento de tu conversar, de tu saber como é que foi o dia, de tu poder, às vezes, ver um filme junto, de tu poder ter esse momento em família. E, às vezes, tu tá fazendo isso, mas está com o telefone na mão o tempo todo. E eu já me peguei fazendo isso algumas vezes. De eu estar conversando com a minha filha, às vezes, estar até tomando café com ela e eu estar com o telefone na mão. Então, para mim, também é uma regra lá em casa, a gente não estar com o telefone na mesa também, né? Então, quando tu começa a colocar pequenas atitudes no teu dia a dia, faz a diferença. E o planejamento, como a Gi comentou, isso é muito importante, né? Não tem como tu ter sucesso, não tem como tu ter clareza dos teus objetivos, mas tu não saber como tu vai fazer no teu dia a dia para alcançar aquele objetivo, né? Então, até nas atividades pequenas do nosso dia a dia, a gente também tem que ter horários para fazer, né? Então, eu costumo orientar muito as minhas consultoras, até na hora do que ela vai, né, fazer um almocinho, que ela vai fazer algum servicinho da casa, né, que toda mulher tem essas coisinhas para fazer, colocar horário para isso também. Porque sempre quando tu tens um objetivo, tu tem que pensar, isso vai me deixar mais perto ou mais longe do meu propósito? E, às vezes, as pequenas coisas do teu dia a dia vai te afastando do teu propósito. Então, até para isso, precisa ter um planejamento também, né? Muito bom. Então, quando tu começa a alinhar isso na tua vida, as pequenas coisas do dia a dia que roubam, né, grandes sonhos que a gente às vezes não executa. Então, são as pequenas distrações, né? Às vezes a gente sempre fala que tu não precisa ficar o tempo inteiro no Instagram rolando feed, quando tu sabe trabalhar bem posicionado ali dentro. E da mesma forma é em casa também. Tu não precisa ocupar todo o teu tempo em casa, fazendo serviços da casa, se o teu foco também não é aquele ali. Então, a gente tem que ser muito intencional no que a gente faz no nosso dia a dia nessas tarefas também, né? Você falou uma coisa bem importante, de delegar, né? Quando a gente tem um alvo, um objetivo, nem sempre a gente vai conseguir sozinha, né? Sim. Na maioria das vezes, dependendo do tamanho do objetivo, tu vai precisar de pessoas. E muitas vezes tu vai ter que delegar, tu vai ter que contar com pessoas, alguma mentora para te ajudar, pessoas que vão estar ali contribuindo e somando pro teu projeto. E às vezes a gente tem essa... Eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? É algo que eu tenho tratado. Eu tenho uma equipe hoje, e hoje, assim, eu me policio muito, mas eu tenho aquela mania de dizer assim, faz isso aqui pra mim, 2 minutos. Ah, peraí, deixa que eu faço. Porque a empreendedora, ela tem na mente que ela precisa fazer, mas ela não precisa fazer. Que ela coloca na cabeça dela que só ela consegue fazer tão bem. E não é bem assim. As pessoas estão ali para nos ajudar. E tem pessoas que fazem melhor que a gente. Exato. Então, encontrar as pessoas certas... Nós não somos boas em tudo, Em né? tudo. Exatamente. Assim, ó, mas eu sinto que elas... Não, mas eu preciso fazer, porque se eu não fizer, não vai ficar tão bom como eu queria. Mas e aí? A qual custo? Você quer fazer tudo para perder momentos importantes da tua vida? Sim. É a geração micro-ondas, né? Tem que ser tudo instantâneo, tem que ser tudo rápido. É geração miojo. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui bem desafiadora. A gente sabe que... A gente falou muito disso, né? E do desafio de empreender, de ser mãe, de ser mulher, de ser esposa. E muitas vezes nessa jornada existem fracassos. Existem erros que a gente erra que olha assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Como que isso aconteceu na minha vida? E eu queria saber de vocês, existe algum erro, algum fracasso, algum ponto na vida que te... Grazi, isso foi muito desafiador, mas já continuando a pergunta, como vocês lidaram com isso? Vamos pensando, quem que é a primeira a contar? Um só, porque eu acho que... Já passou vários aqui. Eu pensei vários. Bom, então, crenças limitantes, né? Eu cresci com muitas crenças enraizadas dentro de mim, na parte financeira, a crença do não merecimento, que acabou me trazendo sérias consequências na vida adulta, digamos assim. Então, eu já era uma mulher bem sucedida, já havia conquistado um nível de carreira executiva, chegado ao topo, digamos assim, na empresa que atuo.
Mas quebrei financeiramente. Por quê? Por falta de conhecimento e porque eu cresci vendo os meus pais trabalharem muito para ganhar dinheiro. Então, na minha mente eu precisava trabalhar muito para ganhar dinheiro. E aí eu trabalhava de forma errada e fazia tudo que me diziam. Tudo que me diziam eu fazia. Tudo. Assim, das estratégias, assim... Hoje a gente chama de estratégias. Na época, a gente, sei lá... A gente ia pra rua, fazia eventos fracassados. Então, eu investi errado por falta de conhecimento, por falta de não saber administrar o meu dinheiro. Então, hoje, um dos pontos mais importantes que eu trabalho dentro da minha mentoria com as minhas alunas é essa questão de gestão e de administração. Porque depois eu entendi. Depois que já era uma mulher bem-sucedida, que eu fui buscar conhecimento, e aí fui fazer treinamentos e tudo mais, onde me ajudaram a quebrar essas crenças e entender sobre o dinheiro. Porque dinheiro, ele é energia. Ele chega na tua mão, ele some muito rápido. Bem rápido. Muito Tem uns rápido. que tem um foguetinho assim que Muito vai. rápido. Então, assim, por que existem várias pessoas que ficam multimilionárias rapidamente, ganham um concurso, um reality, alguma coisa, e do nada também fracassam, né? Se tornam. Mas a gente precisa entender que dinheiro faz dinheiro. E aí você precisa estudar sobre dinheiro. Com certeza. Porque se você não entende sobre dinheiro, não adianta você ganhar muito dinheiro. Porque você vai cometer erros no seu negócio. Então, um dos meus erros foi esse, de ganhar muito dinheiro e não saber administrar o meu dinheiro ao ponto de perder meu dinheiro e ter que recomeçar algumas vezes do zero. Tá? Algumas vezes. E agora, lembrar outros, claro, né? Sempre lembra, né? Sempre tem. Mas sabe, Gi, que isso é uma coisa que já aconteceu comigo também no início da minha carreira. Vou ser bem honesta, assim, de às vezes não estar acostumada em receber um valor, né, a mais, assim, do que eu estava acostumada, né, na minha realidade antes, e não saber administrar também. Achava que estava rica, né? Então, às vezes, a falta de administração, a falta de inteligência mesmo. Inteligência financeira, né? Porque eu também passei por essa fase, né? Eu nunca aprendi com os meus pais a como ter uma administração financeira, mas isso me fez o quê? Ver que eu fracassei numa fase da minha vida e entender o que me fez fracassar. O que eu preciso fazer para que isso não volte a ser um ciclo na minha vida, né? E além de eu ter aprendido, estudado, né, entendido um pouco sobre essa questão de administração, porque apesar de eu ser contadora, eu não estava aplicando dentro do meu negócio. Ensinar as pessoas a não cometer os mesmos erros. Eu acho que isso é o que uma mentora faz, né? Ela passa por alguns erros e ela te ensina como não passar por eles, a pular algumas etapas também. Sim. E ensinar minha filha, né? Minha filha hoje, se tu for falar sobre dinheiro com ela, sobre política com ela, ela é super alinhada, né? Ela entende tudo. Então, e eu acho que isso é o gostoso, porque eu não tive essa educação financeira com os meus pais, mas ela está tendo com a gente, né? Comigo, com o pai dela. Então, isso Deveria é bem gostoso. ter na escola, né? Educação financeira, ela tinha que estar ali, ó, na escola. Educação porque financeira o que a gente mais vê é onde as pessoas, os empresários, os empreendedores, onde mais sofrem. E por que não tem isso na escola? Por que não tem isso como ali, como uma disciplina tu mesmo? pode pensar, né, de quantos grandes empresários hoje já quebraram seus negócios também. E a maioria por causa do... É que a gente não aprende só com os acertos, a gente aprende com os erros. Isso. Exatamente. Nos Estados Unidos, né, eles valorizam muito, tu pode confirmar isso, né, vocês podem, muito os empresários que fracassaram, que erraram. Por quê? Porque se tu errou é porque tu sabe como não fazer. Né? E aqui não, aqui se tu errou é fracassado. E uma das coisas que eu falo para as minhas lideradas também, quando elas chegam, mas eu estou a ponto de desistir porque eu fracassei e tal. Então, agora é o momento de você reconhecer o porquê você fracassou e fazer diferente. Faz Então, diferente. é fazer do limão aquela limonada. Isso é ser resiliente, né? Nossa, gostei, ó. Lição, fazer do limão uma limonada. E isso é que faz a gente ter sucesso. Porque desafio tem, fracasso tem. Vai ter. E muitas vezes a gente... E muitas vezes o desafio... eu olho às vezes para as minhas clientes, alunas, muitas delas, eu vejo que a maior limitação tá na mente. Tipo, de não acreditar no seu potencial.
E às vezes essas crenças influenciam em... Às vezes não, sim, elas influenciam em todas as áreas. Como que eu vou ser uma boa esposa se eu não sei o quê, porque eu não consigo, né? Como que eu vou ser uma boa mãe, porque, né? E aí acaba que os teus resultados são como você mesma disse. Né? Tem uma frase de Henry Ford que ele fala, né? Se você diz que é e que não é, você tá certo do mesmo jeito. Então, assim, a nossa mentalidade, o que a gente fala, o nosso comportamento, influencia nos nossos resultados. E ponto, né? Não tem outra opção. É como o Paulo Vieira diz, cada um tem a vida que merece. E às vezes é frustrante. Quando eu ouvi isso, eu achei frustrante, A Gi hein? me falou isso. Eu estava numa situação bem difícil e ela Ficou me brava falou, eu comigo? queria, nossa, eu fiquei brava. Não, mas dá uma raiva. Quando eu vi a primeira vez, como assim? Tu tá dizendo que eu tenho a vida que eu mereço? A gente não estava onde a gente merecia estar, então tu não merecia estar nessa situação. Daí uma vez ela falou pra mim, e essa foi uma das conversas que eu tive com a Gi, que me fez tomar a decisão de buscar as minhas conquistas, porque eu falei, não quero continuar com essa vida, não quero continuar assim, então se eu mereço estar, eu preciso estar no lugar onde realmente eu mereço. Sim. Né? E isso faz a diferença. E só para concluir ali em relação à frustração, uma das coisas que eu me frustrei já também no meu negócio foi, às vezes, em algumas metas, em algumas conquistas dentro da empresa. Até conversei um pouco com a Gi já sobre isso, porque o que me fez, né, me frustrar? Foi a falta de resultado. E o que aconteceu comigo pela minha falta de resultado? Né? Então, foi a falta de um bom planejamento, foi a falta de trabalhar com mais estratégia, foi a falta de trabalhar com mais foco, foi a falta do que me fez. Então, sempre quando eu passei, porque é normal que a gente passe por esses momentos, às vezes de tu colocar um objetivo e não atingir, sempre avaliar, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu não atingi? O que faltou? O que eu poderia ter feito melhor? Né? As perguntas, né? Perguntas são Perguntas. extraordinárias. Coach é o que mais faz, pergunta, né? Coach Picos e especialista. vales, né? A gente tem que entender que empreender é uma hora estar lá no topo, uma hora estar no vale. Mas ter força suficiente para voltar e recomeçar e, né, pegar impulso e vai. E uma das coisas que faz a gente ser resiliente e se manter na jornada é realmente o propósito. Porque o teu porquê te traz brilho nos olhos, queima no coração. Então, às vezes, naquele dia assim que tu tá surtando, que tu tá querendo, não quer ver ninguém, né? Quer jogar o marido pela janela. Mas tu vai lembrar assim, peraí, qual que é o meu propósito? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu escolhi ter uma família? Por que eu escolhi ter esse negócio? Te traz tanto prazer isso, né, Grazi? Exato. E aí tu consegue passar por esses desafios, né? E conseguir continuar. Agora, quando tu não tem, eu vou deixar tudo de lado mesmo, porque eu não tenho... E existem estratégias para tudo, né? Até quando você se sente desmotivada, existem estratégias para você se reerguer, para você buscar essa energia da onde não tem, né? Exato. Então, uma das coisas que a gente fala muito é sobre a nossa autoimagem, tudo isso. Então, realmente existe estratégia para tudo. Tudo é treinável e então assim, ó, se você está aqui agora, você não está legal, você está frustrada com tudo que está acontecendo, isso não te define. Você está nesse momento apenas, mas você consegue sair. Fase não é fim, como diz o professor Gilberto, né? E é muito interessante isso, né? A gente entender que independente das circunstâncias, independente da família que viemos, independente do que ouvimos e de fracassos que tivemos, é possível viver uma vida extraordinária. Eu defendo isso. E viver uma vida extraordinária não é perfeita. Não, porque tem gente que acha que é, mas não. Vida extraordinária é você ter brilho nos olhos, é você querer inovar, é você querer estar com as pessoas certas, você ter prazer de estar onde você está. Porque tem pessoas que estão tão aquém, sabe, da vida que nasceu pra viver, que não tem prazer em nada. Né? Por quê? Porque não consegue ver valor na família, nos amigos, nos relacionamentos, não consegue ver valor no seu trabalho, no seu negócio. Essas pessoas, elas precisam estar com a gente lá na imersão. Com certeza, com e aí elas vão ter certeza. aquele destrave, com certeza. O meu destrave foi literalmente num evento. Buscando conhecimento. Evento presencial, você traz conhecimento, você traz ambiência, network. 2010 foi a virada, assim. Nossa, muito bom. Eu participei de um evento de mulheres, de empreendedorismo. Eu voltei de lá com gás. Eu disse, não, eu não vou continuar do jeito que eu tô. Eu vou fazer acontecer. E cheguei aqui e fiz acontecer. Muito bom. Arregacei a manga, né? Como diz a outra. Salto virou sapatinho. Foi aquela ativação, né? Sabe quando tu liga na tomada? Liga na tomada. Vai, ninguém segura essa mulher. Literalmente, ninguém segurava. Aí os amigos chamavam de louco, a família normal. A família não
apoiava. Aonde que isso vai te levar? A que ponto? Mas foi a questão do hiperfoco, né? Eu precisei entrar no hiperfoco comigo mesma, focar no meu trabalho para dar aquele pulo. E foi o que aconteceu. Gente, olha que mulheres maravilhosas. Juliana Delfino e Gisele Goulart trouxeram um pouquinho, só um pouquinho da experiência delas, de história. E como é gostoso a gente aprender com outras pessoas, ouvir a história de outras pessoas, né? E ver que elas também têm seus fracassos, seus medos, suas dificuldades, mas por conta de ousadia, por conta de decisão, de fazer acontecer, elas estão aqui hoje compartilhando com a gente essa história. Antes da gente finalizar, eu quero que vocês pensem em uma frase especial ou um conselho especial para aquela empreendedora que está iniciando, mas ela tem uma visão, ela tem um objetivo, ela quer crescer, assim como nós, né? Sangue nos olhos. Tá com sangue nos olhos e quer fazer acontecer, mas não sabe como. Grazi, o meu conselho, primeiramente, é ela consagrar todos os planos dela a Deus. Quando os nossos planos são consagrados a Deus, eles são bem-sucedidos, né? Ela entender o valor dela, né? E não abrir mão dos seus valores, né? Ter clareza no que ela quer, ter um bom planejamento e não abrir mão dos seus valores. Eu acho que isso é o fundamental. Então, é tu saber quem tu és em Deus, consagrar os teus projetos a Deus, né? E ter um bom planejamento, uma meta assim, ó, muito clara na tua mente, sabe? Aquela meta que tu tá todo esmiuçado, que tu precisa fazer diariamente, durante a tua semana, durante o teu mês, e não negociar os teus valores. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Muito bom. É isso aí, disse tudo, né, Ju? Então, eu vou falar uma frase que eu falo muito e eu quero que essa frase fique guardada aí no coração de cada uma que estiver ouvindo esse podcast. Então, não há limites para uma mulher que sonha alto, que sonha grandioso. Então, quando você se limita a tua mente a sonhar pequeno, você vai conquistar pequeno. Então, não importa o que você está passando hoje, sonhe grande. Pense lá nas estrelas, mire nas estrelas, que você alcança a lua. Então, chega de pensar pequeno, você pode ir muito mais longe, a lugares que você nunca imaginou. Porque a vida que eu tenho hoje, eu nunca imaginei. Assim, claro, eu sempre sonhei ser uma mulher bem-sucedida, mas hoje já é muito mais do que tudo aquilo que eu imaginei, além, né? Idealizei para mim. Por quê? Porque eu era ambiciosa. E não fique com medo, você não está sendo egoísta, ser ambiciosa e pensar grande, pensar em você, pensar na sua família. Isso é normal, isso vai te dar motivação, isso vai fazer você crescer todos os dias. E é isso. Muito bom, gente. Esse é o podcast Legado Delas, com mulheres extraordinárias compartilhando história, compartilhando conhecimento, e é disso que a gente precisa para crescer e ir para o próximo nível. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são extraordinárias. Sou muito feliz por vocês estarem, né, aqui no projeto Legado Delas. E como é bom a gente estar com pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, de evolução, que a gente está aprendendo o tempo todo, né? Obrigada pela participação. Obrigada a você que participou com a gente aqui até o final. E se você não começou desde o início, né, volta lá, assiste. Se você não compartilhou com uma amiga também, vai lá e assiste também, porque, olha, esse conteúdo de hoje está realmente extraordinário. Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo episódio.